o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de estudo doutorado, Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 8. Revisão. Com o objetivo de trazer a revisão dos nossos conteúdos trabalhados no terceiro bimestre, vamos hoje fazer uma reflexão de temas importantes que foram trabalhados, discutidos nesse terceiro bimestre, como questões voltadas à sociologia urbana e também da sociologia da criminalidade, a sociologia que observa essas relações da violência na sociedade. É importante aqui percebermos esses fenômenos na nossa sociedade, percebermos as relações desse espaço físico que é a cidade, os espaços urbanos, e também entender aí essas relações que expande também para os espaços rurais e qualquer outro espaço também, como o espaço virtual, que é a violência. Nessa leitura e nessa concepção aqui, a gente traz reflexões como a urbanização industrial e a transformação do indivíduo. Nessa leitura, que traz aqui essa ideia de compreensão sobre modernidade e urbanização, entendendo aí essa era moderna que vivemos, entender essa situação onde os grandes centros, as grandes cidades se formam, a gente traz a leitura clássica do sociólogo George Simmel, que traz uma leitura crítica sobre o individualismo na sociedade contemporânea, na sociedade moderna. Essa sociedade que é baseada a partir de uma relação individual, mesmo estando cada vez mais concentrando pessoas no mesmo meio. Essa concentração de pessoas em grandes centros não quer dizer que as pessoas são mais coletivas, mas a gente percebe o fenômeno do individualismo crescente nesse meio. Nessa proposta, nessas leituras, a gente traz essa cidade e seus conflitos, essas relações de conflitos que traz a partir da Revolução Industrial e das relações conflituosas, assim, dizendo, com a concentração de pessoas no mesmo espaço, no mesmo local, com o fenômeno de mudança, de migração das pessoas para os grandes centros, desde o início da Revolução Industrial na Inglaterra, e se expande para o resto do mundo, com seus efeitos, né, diante as mudanças e as transformações dessa vida em sociedade, essa vida principalmente nas cidades, cada vez maiores, cada vez com mais pessoas e suas diferenças e diversidades, a gente percebe aqui essa relação de como a cidade é vista. Na sociedade capitalista, é importante observarmos a relação de como a sociedade civil, as pessoas, os indivíduos, veem a sociedade, vê a cidade em questão, ou como também o próprio sistema observa essa cidade, trazendo aqui a relação de valor de uso e valor de troca. Enquanto, para nós, indivíduos, a cidade é um território que tem valor de uso, lugar de pertencimento, o lugar das minhas relações sociais. Para o sistema capitalista, há uma relação de valor de troca, que envolve o capital, que envolve valores financeiros, valores econômicos. Essa leitura ela é importante para a gente entender um fenômeno que implica na sociedade capitalista, seja em grandes polos, principalmente em grandes polos, mas também presencial nas cidades pequenas do interior. Essa leitura, a gente traz aqui a gentrificação. Esse conceito que é do campo da geografia, é muito válido aqui para a gente trazer reflexões críticas do nosso cotidiano. A gentrificação contribui para um cenário de exclusões, de segregações dos espaços urbanos. Refletimos aqui dois grandes eventos que aconteceram no Brasil, para a gente entender e compreender um pouco desse fenômeno. Como refletir aqui o que houve durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui no Brasil, quando as periferias em volta, principalmente das regiões que foram expandidas ali de um espaço nobre por conta de estágios, por conta de pontos turísticos e pontos de lazer e de entretenimento durante esses eventos esportivos, aconteceu a expulsão das pessoas das suas casas, suas terras, suas propriedades, por conta dessa expansão, diante um fenômeno que a gente traz aqui, da especulação imobiliária, que traz agregação de valor para aqueles territórios e vão expulsando as pessoas mais pobres daquela localidade. Essa proposta e essa leitura é para a gente compreender, inclusive, sobre como a urbanização
promove também cenários de segregações socioespaciais. Essa leitura aqui no Brasil, ela é muito complexa, ela é muito intensa. Falar dessa urbanização moderna que veio diante da industrialização, com a Revolução Industrial na Europa, mas se expande aqui no Brasil, a partir principalmente do final ali dos anos 40, para principalmente os anos 60, 70 e 80, com um cenário onde a urbanização, com o êxodo rural, expandia essa ideia de urbanização, de modernidade no Brasil, contribuiu também para a segregação de espaços. As periferias começaram a se acentuar e se desorganizar ainda mais diante do fenômeno de muita gente, principalmente em condições precárias, virem parar em grandes centros. Esse ponto, essas reflexões, são importantes para entender como essas transformações urbanas envolvem também uma relação da participação social, mas também que envolve uma segregação do espaço, das pessoas, das convivências das pessoas, principalmente refletindo que há uma desigualdade do espaço considerado nobre, onde pessoas do alto escalão da sociedade, pessoas que são consideradas uma elite daquela sociedade, convivem, enquanto as periferias, o periférico, fica cada vez mais marginalizado. A gente pode refletir isso não só em grandes centros, como, por exemplo, trazer a imagem clássica do condomínio de luxo no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, conflituado ali diante de um muro com a periferia de Paraisópolis, que é a maior periferia da América Latina. Para a gente entender e contextualizar como é um cenário desigual, segregador do nosso sócio-espaço aqui no Brasil. Mas a gente pode também trazer essas leituras em pequenas cidades. Muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente traz essa percepção. Falar da segregação é também trazer uma outra problemática na nossa sociedade, a questão da violência, da criminalidade. E aqui a gente entra a partir de uma frase muito impactante nos tempos atuais, de refletir essa questão de como é vista, principalmente a partir de um senso comum, essa questão da violência. Ao conceituar essa palavra, bandido bom é bandido morto, é provocar aqui uma reflexão que parte de um senso comum, mas aqui é importante para a gente construir um olhar crítico e científico diante o fenômeno dessa criminalidade. Falar da criminalidade, nesse olhar da ciência, é trazer críticas e observar e trazer também desafios. Não é um problema simples de resolver. Essa simplicidade que muitas vezes traz para esse problema complexo acaba problematizando ainda mais a violência no país. Assim, a gente percebe, muitas vezes, como a gente tem desserviços vindo da mídia, dos meios de comunicação de massa, como a própria internet, a televisão, mas também da população em modo geral, de como querem radicalizar uma ação diante um ato de criminalidade, sem perceber os mecanismos que estão por trás desse fenômeno. Falar e observar esses mecanismos é trazer um olhar também da ciência. Falamos aqui sobre a criminologia ou também falarmos da sociologia de desvio, como leituras críticas dessa questão da criminalidade. Nessa proposta, a gente traz uma leitura dessas causas da criminalidade. As causas da criminalidade são diversas, mas a gente pode trazer alguns pontos chaves para essa observação e essa problematização diante desse fenômeno presente na nossa sociedade. A criminalidade, ela tem questões individual, ela tem questões interpessoal, ela tem questões institucional e ela tem questão estrutural. Refletir cada ponto desse é importante para entender melhor sobre esse fenômeno. Ela pode partir sim do indivíduo, mas ela tem fatores também interpessoal que contribuem a essa formação, essa condição dada a esse indivíduo cometer um ato, um ato criminal. Entender também fatores institucional, entender o papel das instituições diante desse fenômeno também, e entender também o fenômeno da estrutura da sociedade que vivemos, que contribui para acentuar a criminalidade em uma sociedade. Essa proposta, essas leituras, também é importante trazer as teorias que tem diante desse fenômeno. Claro que cada teoria é importante trazermos críticas a elas também para revisar, refletir melhor os tempos que vivemos. Trazendo essa questão, trazemos teorias como funcionalista, a teoria dos rótulos e a teoria da criminologia crítica. Cada uma delas tem uma linha de pensamento sobre esse fenômeno. E cada uma delas também a gente tem que botar alguns pontos críticos diante desses conceitos. Falar, por exemplo, de criminalidade e pobreza e relação do Estado é uma reflexão também que a gente tem que ter
para desconstruir alguns mitos, alguns olhares do senso comum. Para essa proposta, é importante entender alguns aspectos da criminalidade no Brasil. Falar primeiramente da criminalidade na sociedade brasileira não é resumir uma criminalidade apenas a um ato violento, como roubos, assaltos, assassinatos, que envolve muito essa ideia, essa construção de uma violência física. A violência, por exemplo, tem vários conceitos diferentes. Nós não temos apenas uma violência física, também temos violências com a moral, a sexual, a psicológica, e podemos aqui também trazer uma leitura sobre a violência simbólica. Mas, para essa proposta e reflexão aqui mais básica, a gente tem que refletir e trazer alguns olhares críticos, porque essa construção da criminalidade aqui no Brasil, muito partindo de uma mídia e do senso comum, traz uma leitura de o que comete o crime e a visão do cidadão de bem. Essas ideias aqui a gente tem que problematizar, que existe um cidadão de bem e pessoas que cometem crimes. Quem são essas pessoas que cometem crime? Quem são esses cidadãos de bem? Essa ideia é muito limitada da criminalidade e da violência. Refletir aqui que a violência, por exemplo, vai estar associada apenas a questões de classe ou questões de corpo, como muitas vezes foi denominada essa violência a partir de uma característica biológica, uma característica física dos indivíduos, associando principalmente as pessoas de origem negra sobre as pessoas que cometem o crime. Aqui a gente tem uma problemática, porque aí envolve a questão do racismo, e aí a gente tem que fazer uma leitura. O ato do racismo é um ato criminal, por exemplo, com a questão de atos homofóbicos, também é um ato criminoso. Ou formas de machismo também, com forma de exclusão de uma mulher, por exemplo, um acesso a um espaço, né, ou violação do seu corpo. É algo que a gente também tem a analisar como uma criminalidade. E a criminalidade, sim, não vai ter uma característica específica física, não vai ter uma condição de classe específica do indivíduo. A criminalidade ela pode ser cometida de várias formas, inclusive ela não tem um público específico que comete e nem quem é atingida por ela. Nessa leitura, a gente traz, por exemplo, o crime de colarinho branco, que é cometido, por exemplo, por pessoas que têm poderes econômicos, políticos, têm status, prestígio, têm poderes econômicos. Não o fato de ter toda essa relação de poder que ele não deixe de cometer criminalidades, e muitas vezes criminalidades que atingem o todo, não especificamente um grupo ou um indivíduo, mas atinge um todo. É pensar, por exemplo, diante também as criminalidades nessa sociedade capitalista, que busca muitas vezes um desenvolvimento acima de tudo, promove aqui desastres ambientais seríssimos. Refletimos, por exemplo, o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, aqui no estado de Minas, mas que atingiu o planeta, de certa forma. Atingiu vários lugares do país, atingiu várias populações do território mineiro. E aqui a gente tem que fazer leitura que não só atinge nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, mas atinge todo um ecossistema, plantas, animais. Aqui é uma leitura crítica de entender que a criminalidade tem vários pontos, vários aspectos, e a gente tem que observar esses aspectos no nosso cotidiano. Enfim, peço a vocês que façam essas leituras críticas, façam essas leituras pertinentes aos nossos temas trabalhados, façam pesquisas, busquem compreender ainda mais esses assuntos. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também a vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.